que é relevante é o seguinte, gente. A gente tem um vírus, então, a Evani falou muito bem, a gente tem 4 tipos de vírus. Então, quando eu tenho a infecção por eu vou ter essa infecção e eu vou ficar imune a ela. Só que eu tenho outros 3 tipos de vírus. Eu queria que você contasse, Ivani, como que o corpo trabalha se tornando imune ao vírus da dengue. Primeiro é importante a gente saber uma coisa, que quando você pega a dengue, você se torna imune àquele tipo de vírus daquela dengue. Vamos supor, você tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Você pega a dengue tipo 2, você está imune ao 2. Mas você pode ter dengue pelos outros 3 ainda. Então, isso não te dá imunidade para os 4, tá? Isso é bem importante. Então, quando você tem uma infecção, é que ele já sabe que, assim, a principal defesa, né, que você tem o teu sistema imunológico, ele vai ver lá que tem um vírus entrando e tal, e você vai ter a produção de anticorpos e, bom, enfim, você vai ter lá a sua produção de anticorpos pelos linfócitos que produzem anticorpos para você ter depois de memória, né? Tem as células T que vão lá e matam o vírus e destroem ele lá. Então, teoricamente, isso faz você ter esse período que você fica doente e tal, com essa batalha, e depois passa, e aí você vai ter anticorpos de memória que te protegem contra esse mesmo vírus numa outra situação. Até aí, tudo jóia. Falta só os outros 3. A questão é que você tem 3 outros tipos de vírus da dengue. No caso do vírus da dengue, assim, especificamente, você tem também uma questão um pouco diferente, que é assim, o vírus ele entra na pele, ele também infecta algumas células da pele, que são células chamadas células de Langerhans. Elas são o quê? Elas são células de defesa também. Elas detectam assim algum patógeno, algum micro-organismo que seja invasor, tá? E elas vão lá e pegam esse vírus, levam para os gânglios e para os arzínguas que a gente tem e alertam o sistema imunológico. Olha, aqui, pessoal, é como se levasse para um quartel-general e falasse, olha, está aqui. Esse aqui ele invadiu e precisa ser destruído, tá? Bom, a gente tem assim, um monte de gânglios linfáticos, que são essas ínguazinhas, e a gente tem um monte no corpo, tá? A gente tem todo um circuito delas, tá? Acontece que o vírus da dengue, ele engana o sistema imunológico, tá? Então, o que eles fazem? Essas células de Langerhans, que são essas que captam o vírus e levam lá para o quartel-general, elas, assim, pode acontecer de elas, na verdade, em vez de elas levarem e o corpo destruir, elas distribuem mais o vírus. O vírus contorna essas defesas, tá? E infecta mais células. Então, no fim, em vez de a hora que ela leva, essas células levam para o quartel-general, dizendo, olha, esse aqui é um invasor, vamos matar, o invasor se finge de bonzinho ali, engana as outras células e se dissemina mais ainda. Então, vira uma confusão isso. Por isso que a gente tem, muitas vezes, uma doença um pouco mais forte, tá? Poderia ser acabada num instante, mas ela se dissemina mais e você tem sintomas maiores ainda, tá? Então, é isso. Você tem a viremia, quer dizer, você tem um vírus que circula mais ainda, acaba tendo mais febre, tendo mais sintoma, porque o vírus engana o sistema imunológico e dissemina mais pelo corpo. Certo, Carol? Exatamente. Então vejam que é um vírus que ele é muito inteligente, mas o nosso corpo ele é um pouco mais inteligente do que o vírus. Então por que a gente
termina não morre com a infecção, logo, né? Como que a gente consegue acabar com o vírus? Porque, na verdade, o nosso corpo, essas células, quando a gente tem uma infecção, existe uma produção de várias proteínas, aquela cascata até chegar à destruição do vírus. Dentro dessas proteínas, existem um grupo de proteínas chamadas de interferon. E esses interferons, eles vão ativar, eles vão inibir a replicação do vírus e eles vão ativar a defesa do sistema imunológico inato e adaptativo, ou seja, aquela coisa que não depende necessariamente da produção de anticorpos. Então, vai levar à destruição do vírus e diminuição da replicação. Mas eles também fazem uma coisa que a gente tinha comentado uma vez no nosso podcast sobre sistema imune, que é esses interferons, essas citoquinas, elas fazem como se fossem sirenes. Elas elas mostram para o corpo que tem um cara lá que é persona não grata. Exato. Então, tratem, venham células e peguem ele. Quer dizer, ele estava enganando e disseminando, mas uma hora ele é pego, certo, Carol? Isso gera febre, gente. Por isso que a febre, a gente falou 4, 5 dias de febre. Todo esse processo de produção de citocinas e proteínas, enfim, isso tudo leva a um processo inflamatório infeccioso que causa febre, tá? Bom, até aí, beleza. Você teve uma infecção, a infecção o cara quase conseguiu enganar, mas não consegue enganar. No final, tem anticorpo, ele tem defesa e vai destruir o vírus. E acaba mal. Tá. Porém, nós temos um outro problema, que é a dengue pela segunda vez. Essa é a questão maior. Aí é que está o problema de ter dengue. O problema de ter dengue não é a primeira dengue, é a segunda dengue. Tá? Por quê, Carolina? Então, é importante a gente lembrar que mesmo para sorotipos diferentes, eles imaginam que você tem uma certa proteção por uns 2, 3 meses depois de pegar a infecção, mesmo que seja por um deles. Você provavelmente fica um tempo protegido, porque é tanto anticorpo que você faz como se fosse uma reação cruzada. Por um tempo você está imune para todos, mas isso dura pouco. Exatamente. Então, assim, na década de 1960, o Dr. Scott Halstead e seus colegas, eles estavam estudando o vírus da dengue lá na Tailândia. Então, vejam que normalmente, em países que não são economicamente tão abastados. E eles notaram que as pessoas que tinham sido expostas à dengue pela segunda vez tinham um risco maior da dengue grave quando comparado a pessoas que tinham a dengue pela primeira vez, né? E eles se perguntaram o que tornava essa segunda infecção de fato mais grave. Né? Então, o que a gente sabe, como qualquer vírus, que quando a gente tem a segunda infecção, o corpo vai se lembrar dessa infecção por um período, certo? Que são as células B de memória e as células T de memória. E elas vão permanecer no corpo, e aí quando o vírus entra, essas células vão falar, opa, peraí, isso aqui não é novo. A gente já sabe o que fazer com esse vírus aqui. E aí, por se lembrarem dessa primeira infecção, essas células de memória, elas vão reagir mais rápido e vão favorecer uma resposta adaptativa quando a infecção vai acontecer pela segunda vez. Beleza, até aí tudo bem. E aí, Vani? Só que aí tem um fenômeno aqui no caso, tá? Que o Halstead propôs, que é chamado aumento da infecção dependente de anticorpos, tá? E o que ele viu? Ele viu o seguinte, que quando uma pessoa ela é infectada com o segundo sorotipo da dengue, que os anticorpos da primeira infecção, eles ajudam a espalhar, em vez de ajudar a controlar, eles ajudam a espalhar mais ainda e aumentam mais ainda a quantidade de vírus na corrente sanguínea. Confunde tudo, bagunça tudo, entendeu? Em vez de destruir o vírus, os anticorpos, eles que são recém-produzidos, porque, na verdade, as células estão vendo que tem lá, estão produzindo anticorpos, só que, em vez de ajudar, ele confunde tudo e piora a situação, infecta as células hospedeiras com mais eficiência, torna o vírus mais perigoso ainda, tá? E aí, o que acontece é que, infelizmente, e assim, ironicamente, o sistema imunológico mais atrapalha do que ajuda nessa situação, tá? Não se entende muito bem por que acontece isso, mas é uma situação que acontece justamente no caso da dengue. E pior ainda, eles perceberam que as células T, que deveriam trabalhar adequadamente, elas têm uma função aquém do que deveriam ter. Então, elas são produzidas... Elas são para matar, né? Elas servem para matar. Elas não conseguem fazer o papel adequadamente. Então, ela espalha com mais facilidade com células menos hábeis para eliminar a infecção. Então, de fato, eu tenho uma infecção mais duradoura e rapidamente eu tenho a instalação desse vírus. E mais, e você tem uma liberação naquelas sirenes citoquinas, elas são liberadas de forma muito maior. E aí, conforme isso acontece, você tem um problema de inflamação muito maior no corpo todo, tá?
E isso leva a formas graves da doença da dengue. Forma grave quer dizer o quê? É assim, você tem um processo inflamatório em todos os vasos, com uma perda de líquido grande, uma desidratação gigante, você tem hemorragias, tá? Alteração de órgãos, de função de órgãos, né? Alteração, por exemplo, do fígado, alteração rim. renal, você morre. Morre.